Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta, para quem quiser nos assistir a qualquer hora do dia ou da noite, né? E hoje com uma presença super especial da Maria Maeno, que é médica e que é pesquisadora em termos da saúde no trabalho. Né, Maria? Tudo bem com você? Bom dia, Raquel. Bom dia a todo mundo que nos vê ou nos assiste. Boa tarde, boa noite, né? É assim que você fala, né, Raquel? É isso mesmo. Nos nossos tempos agora, a gente vê a qualquer hora, né? Então, Isso aí. assim, é isso mesmo. Eu sou pesquisadora na área de saúde do trabalhador. É um prazer estar aqui com vocês outra vez, Raquel. Olha, super legal estar contigo. E eu soube, quer dizer, eu acabei te chamando de novo, porque você parece que está soltando uma pesquisa, né? Que já tem em torno de 2.500 respostas a respeito do trabalho presencial, e são pesquisas, são entrevistas que são autorrespondidas, né? E eu queria saber, né? Como é que está essa pesquisa? Como é que pintou a ideia? Por quê? Conta um pouco o histórico dessa pesquisa, por favor, Maria. Claro, é um grande prazer contar essa história aqui. Porque é o seguinte, quando chegou a pandemia, o que é que nós pensamos? Bom, uma parte dos trabalhadores vai para o trabalho remoto, como foram em alguns setores. Só que a ínfima minoria que vai para trabalho remoto, a grande maioria de gente que trabalha fazendo execução de coisas, né? Então, fazendo, por exemplo, trabalhando na área da saúde, ou então nos cemitérios, ou então na limpeza urbana, nos transportes, todas essas pessoas, no fornecimento de água, energia, internet, etc. Na verdade, são vários setores que têm um contingente enorme de trabalhadores em trabalho presencial. E a nossa pergunta é: bom, nós sabemos que esse vírus é altamente transmissível, então ele pega muito rápido, basta ter gente que ele vai lá atrás, né? A outra coisa, ele pega por transmissão aérea, então não é só quem está muito próximo, quem está muito próximo corre mais o risco de ter exposição ao vírus. No entanto, mesmo pessoas que estejam distantes ainda correm o risco porque o vírus fica no ar, flutuando no ar por um tempo, né? Então, e é um vírus altamente infectivo, quer dizer, ele entra e se reproduz rapidamente nas pessoas e atinge vários órgãos. Então, nós pensamos o seguinte, que alguns elementos que existem no trabalho presencial, eles eram altamente favoráveis à propagação do vírus, como, por exemplo, uma das coisas mais importantes, o ambiente mal ventilado, que é comum em muitos ambientes de trabalho. E não falo só de fábrica, mas é fábrica e serviços, né? Então, a gente achou o seguinte, que o trabalho seria uma fonte enorme de disseminação do vírus. E como é que os trabalhadores estavam trabalhando? Ninguém sabia direito, porque cada um fala uma coisa, porque as pessoas não estão lá vendo. Então, nós quisemos buscar com os trabalhadores para que eles contassem para a gente como é que eles estavam trabalhando. Então, a ideia da pesquisa foi essa. Queremos saber dos trabalhadores. Não queremos saber da empresa, não queremos saber de governos, mas nós queremos saber de quem trabalha. Como é que eles estão trabalhando? Então, é essa a pesquisa. É uma ideia simples, mas é para dar visibilidade para o trabalho presencial, que continua ocorrendo. Maravilha. Agora, me conte uma coisa. Eu sei que tem algumas categorias profissionais que acabaram sendo prioritárias em termos de vacina, como, por exemplo, o pessoal da área de saúde. Mas eu me Sim. pergunto, porque ficou pouco claro para mim, se, por exemplo, o pessoal que faz faxina nos hospitais, que atendem Covid, né, também entraram como trabalhadores da área de saúde ou não. Sim, porque são trabalhadores de uma forma ampliada, né, que nós falamos. Então, trabalhadores da área de segurança, maqueiros, pessoas que trabalham no ambiente hospitalar ou no ambiente de saúde, também devem ser considerados da saúde. Isso, no começo, foi um pouco controverso, foi meio confuso, digamos, porque o Plano Nacional de Imunização, ele só estabeleceu prioridades daquele jeito porque nós não temos vacina, né, Raquel? Porque se a gente tivesse vacina à vontade, estava todo mundo dentro.
Mas como nós não temos vacina, temos poucas, então teve que ser feito um ranqueamento, né, de quem ia na frente. Isso tem causado muita controvérsia. Não sei se vocês viram uma pesquisa muito interessante do Labcidade, né, que faz um mapeamento das pessoas que estão infectadas e morrem por Covid. Eles discutem justamente essa questão da vulnerabilidade. Quer dizer, ora, se as pessoas que mais se infectam e mais morrem estão nas periferias, porque moram mal, mas principalmente, eles destacam, porque se transportam mal, apinhados nos ônibus, nos metrôs, etc., e também trabalham de forma apinhada, então, aglomerada, como você fala, né? Então, hoje, esses trabalhadores deveriam ser prioridade na frente daqueles que têm o privilégio, mesmo tendo determinadas características, de trabalhar remotamente. Então, a gente começa a discutir esse tipo de coisa, né? E é difícil, né? Se alguém falar assim, eu vou fazer um ranqueamento de quais as categorias profissionais que devem... Não vamos ter consenso nunca, né? Então, você vê como a escassez da vacina faz com que a gente fique discutindo coisas que não deveriam estar na pauta, quer dizer, todo mundo deveria estar na filinha da vacina, já tomando a vacina rapidinho, né? Então, é uma coisa meio complicada, sabe? Mas, respondendo a tua pergunta, sim, as pessoas que trabalham na área da saúde, sensu lato, elas são consideradas pessoas da saúde, sim, mesmo não sendo atividade fim, né? Certo. E eu lembro de mais duas categorias que, na verdade, estariam batalhando a priorização também, como jornalistas, por exemplo, que têm contato com entrevistado, etc. e tal, e bancários, porque Sim. tem alguns bancários que trabalham em casa e outros que trabalham na agência, né? E me parece, Isso. com certeza, esses últimos, pelo menos, não estão incluídos como prioritários ainda. Jornalistas já não sei, como é que está? Também não? Jornalistas também não, que eu saiba não. Também. Porque a cada dia a gente não sabe exatamente, mas assim, os jornalistas também não estão na vacina. Agora, se você for pensar, bom, outros também. Existem algumas outras categorias também, abastecimento de água, petroleiros. Você tem muita gente exposta, você tem pessoas, ambulantes, camelôs, você tem tanta gente, né? Agora, os bancários, de fato, estão fazendo uma campanha e, de fato, os trabalhadores das agências, eles têm exposição ao vírus, sem dúvida alguma, e jornalistas também. O Brasil, eu acho que é um dos países que mais tem jornalistas mortos, ou é o primeiro ou é o segundo lugar no mundo. Então, até no nosso portal nós colocamos isso, nós fizemos matéria, porque nessa pesquisa que a gente não faz simplesmente essa pesquisa. Porque, veja, eu falei que a ideia era simples, de ir buscar a voz do trabalhador, mas isso é muito complicado. Por quê? Primeiro que nós não temos cadastro de todos os trabalhadores, nome, endereço, telefone e tal. Então, nós tínhamos que ter esse cadastro, não temos. Também tem uma outra coisa, também você tem uma série de regras do Comitê de Ética de Pesquisa, né? Nós não podemos invadir a casa dos outros e ficar perguntando coisas à toa, né? Então, o que nós temos todo um procedimento. Nós buscamos por meio de parceria com os sindicatos, para que os sindicatos fizessem divulgação por meio de eventos, por meio de entrevistas, matérias, por meio de divulgação do portal, para que os seus filiados, e não só filiados, mas as suas bases, pudessem conhecer a pesquisa e responder à pesquisa. Então, é desse jeito que nós estamos alcançando os trabalhadores, né? E, junto com isso, a gente faz uma série de matérias. Por exemplo, uma vez a cada 10 dias, mais ou menos, a gente produz matérias sobre jornalistas, sobre petroleiros, sobre frigoríficos, trabalhadores frigoríficos, sobre a área de saúde. Então, nós produzimos várias matérias para divulgar coisas de interesse para a população como um todo, população trabalhadora, né? E uma das matérias foi sobre jornalista, e nós colocamos isso, tem até um memorial dos jornalistas mortos, né? Então, olha, e você viu, saiu uma pesquisa também do CAGED, analisando o CAGED, né? Que o que é que essa pesquisa faz? Também a ideia é simples, mas muito bem bolada, né? Porque ela pega os trabalhadores
que se desligaram por morte. Então, nós não temos a informação de qual a doença que matou as pessoas, mas nós temos a informação de quantas pessoas morreram em determinadas categorias. Categoria A, B, C, D, de trabalhadores. E comparando o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre deste ano, a gente vê que houve um excesso de mortes em algumas dessas categorias, como motoristas, né? Então, assim, todos esses são indícios de que os trabalhadores, de fato, morreram mais do que ano passado, e provavelmente por Covid, e que determinadas categorias se expuseram mais. Tudo isso é um estudo ainda, são vários estudos, né, que vão levando a gente à conclusão de que o trabalho, de fato, é um grande fator de disseminação, de exposição ao vírus, né? Tá. Agora, você falou que os sindicatos estavam ajudando a divulgar essa pesquisa para que as suas bases respondessem a ela, né? Tem Sim. dois problemas aqui. O primeiro deles, e os trabalhadores informais? Ah, muito boa pergunta, que é nosso interesse também, porque nós não queremos só os trabalhadores formais, né? Olha, essa pesquisa ela tem limites, mas nós buscamos os trabalhadores informais. Olha, eu vou, antes de entrar nos trabalhadores informais, vou te falar sobre trabalhadores que são formalizados, porém são de difícil acesso eletrônico, porque esse formulário ele é eletrônico, então bancários respondem muito bem, petroleiros costumam responder bem também. Mas, por exemplo, pessoas ambulantes e camelôs, não. Sepultadores de cemitérios, também não. Então, o que é que nós estamos fazendo? Como é do nosso interesse, por exemplo, ver como os trabalhadores de cemitérios trabalharam, nós vamos fazer uma busca ativa, junto com os sindicatos. Então, nós estamos indo atrás dos trabalhadores nos cemitérios. E a gente pergunta se eles querem responder, se eles querem dar entrevista, porque além do formulário, a gente tem uma entrevista em profundidade também, uma outra parte. Então, para esses trabalhadores, nós conversamos já com eles, já fazemos a entrevista, né? Já fazemos a entrevista e já preenchemos o formulário junto com eles. Quer dizer, eles vão falando e a gente vai completando o formulário, né? Agora, para trabalhadores informais, aí é uma outra coisa, por exemplo, ambulantes e camelôs. Nós temos alguns sindicatos envolvidos, mas são sindicatos diferentes dos sindicatos petroleiros, por exemplo, que são mais organizados. Então, eles nos abrem a porta, mas a gente vai atrás dos trabalhadores. Então, nós fazemos uma busca ativa desses trabalhadores informais. Migrantes e refugiados, também que tem uma condição especial. Não é uma categoria de trabalhadores, mas boa parte está no mercado informal. Então, nós temos pessoas de referência e de confiança dos migrantes e refugiados, que são nossas parceiras, e nós estamos indo por meio dessas referências de confiança dos migrantes e refugiados, assim como nas periferias. Então, a gente está buscando, por meio de lideranças, de pesquisadores, de confiança dessas populações, para que a gente possa obter informações. É um trabalho, portanto, Raquel, bem artesanal. É um trabalho artesanal, mas eu acho que vai dar visibilidade boa. Por exemplo, das empregadas domésticas, você sabe que a gente conseguiu atingir um número razoável até o momento por formulário eletrônico, porque elas estão organizadas pela FENATRAD, sabe? Então, pela Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Então, depende muito. Assim, a gente tem tido muitos contatos com os trabalhadores, muito contato com os sindicatos, com organizações. Tem sido uma pesquisa muito rica para todo mundo que está envolvido. Muito rica mesmo. Uhum. Eu lembro de ter feito algumas pesquisas de forma militante, enfim, com relação ao Bom, como pessoal. é este caso. Nós também somos todos voluntárias militantes, Ok, que é a beleza. nossa especialidade. É, tem sido, né? Tem Tem sido. sido. Bom, o fato é que a gente também hesitou, porque descobriu que o pessoal que recebia cestas básicas numa determinada região, eventualmente dava um número do celular, né? Mas se a gente telefonasse para aplicar o questionário,
o celular não era deles, era do primo, do tio, do irmão, ou então não atendia, ou então, né? E aí a gente pensou, quando pensei em fazer uma outra pesquisa, pensamos em dar de brinde um token, né? Para colocar no celular, para ele poder Sim, atender. Né? Porque nem todo mundo tem celular e nem todo mundo gasta o celular com esse tempo, né? Ou pode atender a qualquer exatamente, hora. Né? exatamente. Então, inclusive o presidente do Vox Populi acabou salientando um pouco esse problema, né? De que pesquisas que não sejam através de entrevistadores, né? Correm esse risco de alcançar uma determinada população só e não a que não tem acesso a celular, etc, etc. Mas você está me dizendo Exatamente. que estão buscando ativamente, né? E aplicando É, o questionário, né? nós Coisa estamos boa. tentando fazer isso e estamos conseguindo. Claro que nós não pretendemos, Raquel, ter um censo de jeito algum, nem não é um estudo epidemiológico, não é isto. Assim, as respostas servem para nos dar um panorama. Por exemplo, se a gente tem um número expressivo numa determinada categoria de respondentes, nós podemos caracterizar aquilo como uma coisa representativa de uma categoria numa determinada localidade. Agora, se a gente não tem um número grande, serve como fonte de informação para a gente ir atrás das entrevistas. Então, é um estudo com, digamos, com um cunho qualitativo muito mais predominante do que quanti. O quanti é um pouco para dar um panorama, sem a pretensão de ser um estudo epidemiológico, com rigor epidemiológico nem nada. Mas nós acreditamos que vamos ter uma boa uma boa ideia de como as pessoas trabalharam, sabe? Porque as respostas são muito coerentes. A gente percebe, até o momento, com as 2.500 respostas, que são as respostas, elas, por exemplo, quem teve Covid e quem não teve Covid responde de uma forma muito semelhante numa determinada categoria de como eles trabalharam. Porque, de fato, quem pegou o Covid não quer dizer que trabalhou em condição diferente de quem não pegou. São pequenas nuances, pequenos detalhes que fazem com que uma pessoa fique adoecida e a outra não. Né? Então, tem sido muito, muito interessante essa pesquisa. Eu espero que daqui a algum tempo a gente tenha mais, assim, no segundo semestre, acho que a gente vai ter mais respostas, assim. Beleza. Eu estava te Agora, falando daquele, eu estava te falando daquele excesso de mortes, só para dar uma ideia, né? Que comparando então o primeiro trimestre do ano passado e deste ano aqui, né? Então antes da pandemia e agora na vigência da pandemia, olha só, os frentistas de postos de gasolina tiveram excesso de morte em 68%. Caixas de supermercado tiveram excesso de morte em 67%. uau, Motoristas de ônibus, 62%. Vigilantes, 59%. E assim em diante, técnicos de enfermagem e tal. Então, você vê que são pessoas que trabalham presencialmente. A gente jura que é Covid? Não, não dá para jurar porque o CAGED não dá esta informação. A fonte não dá essa informação. No entanto, dá para inferir que uma boa parte deve ter sido por Covid, né? certo. Aí a gente Bom, casa com outras coisas, né? As causas de adoecimento e de afastamento dos segurados do INSS, principalmente foram por Covid, doenças musculoesqueléticas e transtornos psíquicos. Então, a gente vai juntando uma coisa e outra e vai formando um mosaico. uhum, tá certo. Bom, daqui a pouco nós vamos chegar na vacina, e aí é a área do doutor Mauro, certo? Mas antes do Mauro Ah, entrar, né? Você falou que em espaços mal ventilados, né, o risco é maior. Né? sim, Entregadores de comida, por exemplo, que vão de moto, eles sim. correm igualmente risco? As manifestações do dia 29 aumentou o risco? Aham. Bom, essas são coisas bem interessantes. Por exemplo, pessoas que trabalham ao ar livre, né? Como carteiros, por exemplo. Carteiros trabalham ao ar livre, mas antes de sair, eles se juntam para pegar todas as cartas e documentos, etc. Né? Agora, na rua, é muito menor a chance de ter.
contato, né? Na rua, que eu digo, não em transporte público, mas na rua mesmo, andando. Quando não tem aglomeração, o risco é muito menor, que é o ar livre. Agora, eles têm contato com as pessoas, né? Tanto os carteiros quanto os entregadores por aplicativo, eles têm muito contato, né? Eles têm contato no local que eles pegam o alimento, tudo, assim como o contato com as pessoas para quem eles entregam. Então, são pessoas também expostas ao risco. Olha só, tem uma sentença, deixa eu ver se é isso mesmo, tem uma sentença da 4ª Vara de Porto Alegre que é sobre adicional de insalubridade. A juíza, ela concedeu, ela entende que os carteiros, né, que teve um carteiro que é dos Correios, então, que teve Covid que estava exposto, pleiteando, então, o adicional de insalubridade. E aí ela entende que esses trabalhadores que trabalham em trabalho presencial, regime presencial, se expõem, portanto, têm direito ao adicional de insalubridade máxima, no caso. Então, você vai formando também entendimento, inclusive na área jurídica, sobre isso, né? Então, eu acho que sim, sem dúvida alguma. Você tinha me falado de uma outra coisa, você falou de entregadores, né, e pessoas que trabalham ao ar livre, né? Você tinha me falado da ventilação, né? Bom, a ventilação não precisa nem falar, né? Que quanto menor a ventilação, menor a renovação do ar, né? Como existe em grande parte dos ambientes, né? Quanto menos úmido, quer dizer, quanto mais seco o ar, pior é também, porque os vírus ficam flutuando por mais tempo, né? Então, são vários aspectos que acabam concorrendo para uma maior possibilidade de infecção das pessoas, né? Sim, agora eu vi também recentemente uma pesquisa mostrando as mortes nos lugares onde teve manifestação pró-Bolsonaro. Né? Ah, você falou da manifestação. Uhum. Então, manifestação do dia 29, por exemplo. Qual a diferença? Os riscos são os mesmos? Não? Qual foi a diferença? Olha, Raquel, eu vou falar a minha impressão, porque eu acho que não existe nenhuma pesquisa ainda, nem deu tempo de fazer, né? Mas eu vou dar a minha impressão. Olha, quantos milhões de trabalhadores saem diariamente para trabalhar presencialmente? São 40, 50, 60 milhões de pessoas? Por aí? 70 milhões, talvez 60, 70 milhões, não sei. Estou aqui chutando um pouco, pensando nas pessoas que ficam também em trabalho remoto, que é uma minoria, mas existem essas pessoas, né? Então, digamos que 50, 60 milhões de pessoas saiam diariamente para trabalhar, descontadas aquelas que têm rodízio e tal. São pessoas que enfrentam o transporte público e depois se confinam em áreas fechadas. Tá? Esses trabalhadores correm um risco muito grande em todos os momentos, desde que saem de casa até o momento em que retornam para casa. São pessoas que não têm escolha escolha de falar, não, neste ambiente eu não trabalho. Ele não tem essa liberdade, ele tem até essa liberdade, mas a empresa simplesmente vai falar o seguinte, você vai trabalhar desse jeito, porque é desse jeito que nós estamos constituídos. Então, você vai trabalhar. Então, isso quer dizer que as pessoas, os trabalhadores, trabalham compulsoriamente num ambiente que lhes é oferecido compulsoriamente também. As manifestações, quantas pessoas foram? Os números eu vi ontem, eu não me lembro, mas uns 500 mil, digamos, meio milhão de pessoas num dia, né? Foram pessoas, uma boa parte pôde ir a pé, muita gente foi a pé, muita gente foi de carro e alguns foram de transporte público. São pessoas que ficaram o tempo todo não em ambiente fechado, mas em ambiente ventilado, que era ao ar livre. Foram pessoas que foram determinadas e podiam ficar distantes uma das outras. No trabalho, nem sempre você pode ficar, é compulsório que você trabalhe ao lado do outro ou atenda um cliente numa proximidade X, porque o ambiente ele não é dimensionado para o número de pessoas. As ruas são um infinito, as ruas são livres, então, tanto que na Avenida Paulista, por exemplo, quase uma parte enorme da Avenida Paulista, né, com bastante distanciamento.
Em alguns momentos houve uma aglomeração um pouco maior, mas nada parecido com o que a gente via antes, né? Então, eu acho que se a gente considerar esses fatores, e são pessoas que estavam com PFF2 e com N95, uma boa parte delas com uma máscara mais adequada, coisa que os trabalhadores não têm tido acesso ainda, tirando os trabalhadores da saúde, mas, por exemplo, trabalhadores de banco, trabalhadores de petróleo, trabalhadores da área química, de serviços, muitos não usam ainda aquela máscara PFF2 e deveriam usar em ambiente fechado, é fundamental que se use, né? Então, grande parte com máscaras mais potentes, né? Mais filtro, com maior poder de filtro. Bem, então, considerando todos esses aspectos, o número de pessoas e as características pelas quais ocorreram as manifestações, eu acredito que a repercussão não vai ser... Bom, tem gente responsabilizando quase a terceira onda por causa dessas manifestações. Isso é uma coisa, um contrassenso absoluto. Isso aí não tem o menor sentido, porque só pelo número não dá para... Mas eu acredito que, e espero também, né, que não haja tantas repercussões assim. Tem um outro, claro que eu acho que vai ter, né? Até é difícil a gente saber de onde as pessoas pegaram. E a gente vê muito isso, né? Como a transmissão é comunitária, as pessoas muitas vezes não sabem exatamente onde elas se infectaram. E muitas vezes é difícil mesmo saber. E essa é uma controvérsia muito importante no mundo do trabalho, porque as pessoas que pegam a Covid ou uma doença no trabalho ou por causa do trabalho, quando são seguradas no INSS, elas têm direitos especiais, elas têm direitos diferenciados. Por exemplo, elas não precisam de carência para se afastar do trabalho. Se uma pessoa trabalha há 4 meses, tem 4 meses de carteira assinada só, se ela fica doente e não é doença ocupacional, ela não tem direito a se afastar. Ela tem direito a se afastar, mas não tem direito a receber do INSS. Então, ela vai viver do quê? Né? Então, se a doença é caracterizada como relacionada ao trabalho, ela passa a ter direito independentemente de carência. Outra coisa, durante o tempo de afastamento, o empregador é obrigado a manter o recolhimento do fundo de garantia. Terceiro lugar, a pessoa tem estabilidade depois que retorna ao trabalho por 1 ano. Quarto, se ela tem uma sequela definitiva e que repercute numa diminuição da capacidade de trabalho, ela pode pleitear o auxílio acidente, que é um pecúlio que ela mantém até a data da aposentadoria, é uma ajuda. E, finalmente, se ela morre, ela deixa para os seus dependentes uma pensão maior. Então, são várias as diferenças entre pessoas de direitos, né, legais, que uma pessoa que tem uma doença relacionada ao trabalho e a outra que não tem doença relacionada ao trabalho. Por isso, essa disputa hoje, se existe o tal do nexo causal entre uma doença e um trabalho, entre a Covid e o trabalho. E o que nós estamos colocando é o seguinte: quem acha que um determinado trabalhador que trabalha presencialmente, que enfrenta os vários obstáculos, as várias exposições, várias possibilidades de exposições, quando tem Covid, isto não deve ser considerado relacionado ao trabalho, quem é contra essa tese deve apresentar a prova, dizer por que é que eu acho que esse trabalhador não se infectou no trabalho. Então, deve ter uma inversão do ônus da prova. O ônus da prova não pode ser do trabalhador, e sim de quem discorda desta tese. É isso que nós estamos discutindo. Escrevemos um artigo, inclusive, com o juiz, para não dizerem que a gente está delirando, o juiz do trabalho, doutor Guilherme Feliciano, junto comigo, né? Eu escrevi o artigo, José Carlos do Carmo e o Cláudio Maierovitch. Então, 4 pessoas, 3 médicos e um juiz, nós escrevemos um artigo que eu acho que está bem interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão. Super legal. E me conte, você também, eu respondi ao questionáriozinho, não morri de curiosidade e fui ver o questionário. Vocês também priorizam a questão dos professores, né? Eu lembro aqui... Os professores são.
São uma característica, uma das categorias que nós queremos, inclusive porque começaram a trabalhar presencialmente o maior número agora, mais recentemente, né? Em sistema híbrido, né? Aqui em Itapetininga, onde eu estou agora... Você está em Itapetininga, é? Estou. Então, o pessoal de escola privada os pais disseram, olha, ou a escola reabre, ou eu vou trocar de escola do meu filho. Né? E as escolas privadas acabaram abrindo antes, enfim. Sim. E é complicado, né? Porque os professores que falam disso dizem, por exemplo, você, eventualmente, na sala de aula, você pode ter controle de que está todo mundo distante, todo mundo de máscara. Mas se alguém pede para ir no banheiro, não tem ninguém que acompanhe, nem no corredor, sim, nem no banheiro, né? E eu tenho uma próxima de sobrinha, enfim, neta, que foi na escola durante algum tempo e teve um distanciamento grande, né, com relação à localização de onde estava todo mundo sentado. E ela disse, vó, ela contou para minha amiga, vó, é tão chato ficar com a máscara 4 horas por dia. Então, exigir os cuidados de criança é uma coisa meio complicada. E, portanto, as crianças tanto podem levar o vírus para casa, quanto, eventualmente, os professores podem ficar contaminados também, não é? É outra categoria Sim. que preocupa, certo? É uma categoria que preocupa, tanto que professores, nós tivemos muitos casos de professores que morreram, né? É uma das categorias também que tem muitos trabalhadores falecidos, né? Então, agora, essa é uma discussão interessante, porque, veja, nós ficamos com as escolas paradas durante um tempão, né? Eu acho que meses, quase um ano, não foi isso? Durante esse período, por que as escolas não puderam adaptar as suas dependências, né, para o retorno, para um retorno, que em algum momento vai se dar, não é? Como já se deu, como você está falando, sistema híbrido ou não, já as escolas estão funcionando presencialmente. Por exemplo, quantas escolas será da área pública, por exemplo, elas fizeram modificações das suas instalações para aumentar a ventilação, para aumentar a renovação do ar, né? Por exemplo, para diminuir o número de pessoas, de crianças ou de alunos dentro das salas. Qual o remanejamento que houve? A pessoa mora muito longe, tem que ter um mapeamento de pessoas que moram muito longe, então tem que tomar ônibus, essas pessoas não podem tomar ônibus, mas vamos ver se a gente encontra a escola perto. Eu vi ontem, onde que foi? Serrana, que está tendo essa experiência agora, essa pesquisa, né, em Serrana. Eles estão fazendo isso, eles estão tentando realocar crianças, alunos que estudam numa determinada escola, quando tem um número muito grande, elas estão tentando realocar, redistribuir. Quer dizer, todo esse trabalho é um trabalho que precisa de uma força, tarefa enorme dos governos estaduais e dos governos municipais. Agora, me parece que não houve esse esforço, né, de fazer uma readequação, de reorganização do fluxo, etc., e principalmente junto com a comunidade acadêmica, porque isso é uma coisa que é importante a comunidade acadêmica acompanhar, professores, demais funcionários e também pais e alunos. Também, tudo isso é uma coisa conjunta, uma construção conjunta, né? E isso não houve. Eu não sei de uma experiência desse tipo. E não me parece que seja uma coisa tão complicada. Quer dizer, é complicado, mas menos complicado do que todo mundo voltar de qualquer jeito, né? Tudo tem que ser muito planejado, né, Raquel? Então, e além de ser planejado, eles andam dizendo que, puxa, aumentou a diferença entre os alunos que têm pais que têm condição de acompanhá-los na aula de alguma maneira, mesmo que seja pelo computador, e os outros que não têm acesso, não têm computador, ou não têm... Puxa vida, eu lembro também que os professores reivindicaram que nos tempos nos quais eles davam aula em casa, eles eram super solicitados a qualquer hora do dia ou da noite, né? E eles também sugeriram, por que não distribui laptop na periferia e internet na periferia, para que todo mundo possa acompanhar as aulas, né?
seria uma despesa menor também, né? Obviamente, seria uma despesinha, enfim. Claro, sem dúvida alguma. Inclusive, aqui no município de São Paulo, havia uma previsão de distribuição disso, mas eu vi recentemente que, assim, uma ínfima parte foi distribuída. Então, você veja, quer dizer, tudo isso que é uma coisa que pode ser, você pode prover os alunos e professores, você não teve, a gente não teve do poder público, né? E os professores também, essa discussão existe em todo o trabalho remoto. Qual é o aumento de despesa das pessoas, dos trabalhadores? Existe um aumento de despesa de energia elétrica, muita gente comprou uma internet mais potente, como você falou, as pessoas muitas vezes têm internet, têm um Wi-Fi, têm uma internet, mas é muito pequena potência, então não consegue acompanhar durante muito tempo, é pouca coisa, né? Então, tudo isso tem que ser pensado e poderíamos hoje ter uma rede muito maior, os alunos nas escolas federais, nas universidades federais, houve uma distribuição para os universitários, pelo menos em algumas universidades, de laptops e de internet para pessoas que não tinham condições, né? Agora, para os alunos de escolas públicas, principalmente as pessoas da periferia, quase a totalidade precisa disso. E isso Sim, precisava ser dimensionado, né? Então, isso diminuiria a desigualdade na pandemia, né? Já que a gente fala tanto em desigualdade, a desigualdade é enorme mesmo nesse país, quer dizer, a desigualdade se dá na pandemia, de como as pessoas podem enfrentar essa pandemia, né? Uma coisa é você ficar em casa com toda a internet, com todo o conforto, lugar para sentar, lugar confortável para sentar, lugar que fique isolado dos demais. Outra coisa é você concorrer com os demais membros da família, um espaçozinho, né? Que é o que está acontecendo com muitos trabalhadores e certamente com os alunos, né? uhum. E eu lembro, eu tenho um casal de amigos, os dois são professores, e eles têm dois filhos. E tem um só computador em casa. Então, é uma Ah, então. disputa realmente É quase que incrível. impossível, Raquel, porque é quase impossível, porque o dia tem, sei lá, vai das 8 às 17 às 18, né? Então, é nesse período que as pessoas têm que fazer. É claro, a gente trabalha dia e noite, porque hoje o trabalho remoto é isso, né? O que nós É. temos visto, eu tenho feito entrevistas com bancários, eles trabalham, não têm horário mais, eles não têm horário, são alcançados a qualquer momento e estão trabalhando o tempo todo. E se sentem na obrigação de responder a qualquer momento, a chefia ou qualquer coisa assim. Tem gente que leva até no banheiro, sabe, o celular. Então, assim, é uma loucura. Se a gente não tiver uma regulamentação melhor desse tipo de coisa, a gente vai ter muitos distúrbios físicos e psíquicos. E você sabe que, pela lei, o teletrabalho não entrou na regulamentação de jornada, né? Não entrou. Então, por Tá. quê? Porque o espírito era o seguinte: as pessoas são tão livres para trabalhar, que elas não precisam ter a jornada regulamentada. Veja Ah, só. Então, se você entra formalmente no teletrabalho, você não tem essa regulamentação. E a outra coisa é que, ainda por cima, você recebe, no teletrabalho formal, você recebe um documento da empresa dizendo em que condições você deve trabalhar, que você deve trabalhar, por exemplo, numa mesa confortável, numa cadeira confortável, com internet boa, que você tem que ter pausas periódicas para se exercitar, que você tem que almoçar, que você tem que jantar, enfim, você tem que fazer exercício. É um rol de bons procedimentos, as práticas de se manter saudável. Só que uhum. ninguém discute quais são as condições que as pessoas têm para fazer isto. Se as metas continuam altas, sabe? E o trabalhador se sente cada vez mais impulsionado a ir atrás, a intensificar o seu trabalho, né? E e Uhum. veja só, ele tem que assinar ainda, dizendo que ele está ciente disso, dessas orientações. Isso quer dizer que se um dia ele ficar doente com alteração de sono, com depressão, com ansiedade, a culpa é dele, que não seguiu os procedimentos preconizados pela empresa. Você Certo. entende? É uma coisa incrível. É É uma coisa complicado. incrível. Agora, você falou dos bancários, e eu sei que os bancários que trabalham em casa tiveram as metas aumentadas, porque, afinal de contas, não gasta tempo em condução, não gasta tempo em outras coisas, portanto, podem aumentar as metas. E as mulheres
tem dito também, mais particularmente as mulheres, que quando ela está em casa, filho pensa que ela está à disposição. Então, a disputa entre os filhos e o trabalho é muito mais intensa no caso das mulheres, eventualmente, né? Sem dúvida alguma, a gente vê isso, né, Raquel? Porque Aham, e todas as tarefas domésticas, né, gerenciamento de tarefas domésticas foram intensificadas, né? E tudo isso continua, a vida continua a girar, né? Então, ela não perde mais tempo para ir ao trabalho, no entanto, ela mistura muito o tempo do trabalho e o tempo de vida normal, né? Vida familiar, enfim, né? Então, sim, essa é uma das coisas que as pessoas mais referem nas sim. entrevistas, né? Bom, eu não sei como vai ficar, mas, enfim, há uma polêmica a respeito de se a Copa da América Latina vem para cá, para o Brasil, ou não, né? Te parece um risco? Eu já vi diversas manifestações de várias pessoas e colunistas esportivos, etc. E me parece que isso é um absurdo, né? Que isso esteja sendo, que estivesse sendo cogitado. Quanto mais, assim, agora aceito, né? Então, eu acho um absurdo isso, um absurdo para os jogadores, para todas as equipes, todo o staff, né, que eles mobilizam, o entorno deles que se mobiliza, e se tiver torcedor, então eu nem sei o que dizer, né? Eu acho que é um absurdo. Eu vi o Gonçalo Vicina indignado. Então, o Gonçalo Vicina, que é uma pessoa que estuda muito esse assunto, o Juca Kfouri, enfim, é um monte de gente falando. Eu acho que não é possível que isso vai acontecer. E sem planejamento, né, Raquel? Se não me engano, é agora, né? Começo de É, junho, não é isso? Na primeira quinzena de junho. Quer dizer, isso. sem planejamento nenhum, uma coisa assim absurda. Um torneio deste porte, uma Copa deste porte, deveria ter um planejamento em tempos normais, né? Em termos sem pandemia. Agora, com pandemia, então, mas nem se pensa, né? Quer dizer, é uma irresponsabilidade enorme, né? Mais uma, né? Mais uma. Pois. E com a nossa falta de vacinas, não é? Mauro, você não quer falar um pouquinho das vacinas aqui hoje conosco, com a Então, é gente? bom que o Mauro fale mesmo, porque Tá. as vacinas são um problema mesmo. As vacinas são um problema. E a CPI da vacina, será que chega em algum lugar? Meu Deus, Você tomara que vê chegue. que tanta coisa tem sido esclarecida na CPI, não é? Apesar dos pesares, quer dizer, a gente tem, me parece que há uma divulgação maior de algumas coisas que nós sabíamos, mas agora são números que chegam também e que impressionam, né? Quer dizer, a gente sabe que são 100 milhões de vacinas ignoradas numa determinada época, depois chega a 50 milhões. Só de pensar que nós poderíamos ter 150 milhões nessa altura, com mais uma série. Enfim, começa a dar um pouco mais de concretude, me parece. E me Aham, parece que um número maior de pessoas acaba tendo acesso a essas informações, né, na CPI da vacina da Covid, né? Então, não aham. sei realmente, Raquel, agora, se vai dar alguma coisa, é difícil a gente falar, né? Não sei se o que você pensa, mas não é muito Eu estou na fácil a gente torcida, prever. na verdade, né? Mais do que outra Eu acho coisa. que estamos todos, né? Eu acho que estamos todos, né? Pois é. E a Érica, que não podia vir hoje também, e que porque está distribuindo umas cestas por aí, Aham, ela, na verdade, acabou falando, acabou nos contando, porque no dia 27 de maio, parece que foi o dia de luta contra a mortalidade materna. E ela contou que fechou mais uma maternidade em São Paulo. Gente boa, como é que faz uma coisa dessas? Né? Onde é que as mulheres vão parir? Né? Coisa maluca, certo? Ai, olha, essa é uma coisa interessante, porque, veja, muita gente hoje fala muito do SUS, né, Raquel? Todo mundo agora virou fã de carteirinha do SUS de primeira hora. Todo mundo. Só que eu acho que nós temos que ser mais incisivos nessa questão. Bem, você apoia o SUS, portanto, tem que ser contra a emenda constitucional 95 do teto de gastos, porque sem
revogar aquela emenda constitucional, nós não teremos SUS que nós queremos e precisamos, né? Porque não há condições de contratação. A outra coisa é que a contratação de serviços e de ações dos serviços privados, do setor privado, tem que diminuir. Nós temos que priorizar as ações e serviços prestados pelo setor público, que é uma outra distorção também do Sistema Único de Saúde. Será que nós somos a favor? Os nossos congressistas são favoráveis? Porque todos nós gostamos muito de falar, e temos razões para isso, do governo federal ou do governo estadual. E devemos falar, porque a responsabilidade é deles muito, muito grande. No entanto, nós temos que pensar que boa parte dos congressistas também são favoráveis a corte de verba para do SUS, a não prever aumento de contratação, a não prever contratação por concurso, de aumentar, de ampliar as organizações sociais, o papel a participação das organizações sociais e similares. Então, na verdade, não é só o governo, né? É o governo junto com uma parcela enorme do Congresso, a maioria do Congresso. Então, nós que votamos nos deputados também nos senadores, temos que cobrar esse tipo de coerência. Se é para fortalecer o SUS, não é para diminuir o número de serviços. Ou nós temos menos gestantes agora. É um absurdo isso que você está me falando, né? Não sabia que havia uma diminuição, né? Não tem o menor sentido, né? E assim, a gente muitas vezes presta muita atenção em hospitais, mas eu chamo a atenção que o SUS é um sistema, justamente. Ele precisa da atenção primária da saúde. Nós temos uma cobertura hoje no país de 50% da estratégia saúde-família. É fundamental que a gente chegue a mais. 50% é muito pouco, né? É hercúleo o que se fez até agora, ter atingido 50%, mas precisam de mais, então 60%, 70%, 80%. O ideal seria a cobertura total no país, da estratégia de saúde e família, que tem equipes multidisciplinares, que tem agentes comunitários de saúde que visitam as pessoas nas casas, nos domicílios, etc. Você tem a vigilância de saúde. Sem a vigilância de saúde, nós não saberíamos hoje quantas pessoas teriam sido infectadas no Brasil. Nós não saberíamos quantas pessoas morrem no Brasil. A gente tem que ter um sistema, então, de informação da vigilância epidemiológica e sanitária, e de atuação também. E temos também que ter unidades básicas de saúde mais resolutivas, com tecnologias à disposição dessas unidades básicas de saúde para diminuir as andanças das pessoas por aí, a cata de uma coisa ou outra, quer dizer, a tecnologia tem que servir para abreviar as andanças, abreviar o tempo para diagnóstico, abreviar o tempo para tratamento, etc. Então, a gente tem que fazer uma revisão, né, muito boa do SUS aí, mas que ele é fundamental, isso não há dúvidas para nós. Agora, vamos ver o quanto ele é fundamental para os congressistas também, para os senadores, para os deputados, que vêm concordando com a retirada de dinheiro, de verbas, e também continua adepto à emenda constitucional 95, que congelou as verbas, inclusive do SUS, até 2036, né? Então, eu acho que a gente tem que ser duro com os nossos congressistas, cobrar de verdade, né? É verdade. Mauro, nós abordamos de alguma maneira se a CPI da Covid vai dar em alguma coisa, e se a solução, na verdade, seria vacinar todo mundo. Você não quer falar um pouco disso, Mauro? Você deu a cara aqui e depois sumiu de novo? Não. O Mauro sumiu. Sumiu. Bom, tem importância. De qualquer modo, nós estamos... Deve ter ido tomar café, então. Tá aqui, chegou. E aí, Mauro, o que te parece essas duas questões com relação à vacina e à CPI? Olha, eu estava hoje lendo o projeto S, que foi feito em Serrana. Aquilo é um negócio absurdo, né? Aquele acontecimento, eu falo assim, puxa, o Brasil podia estar vivendo isto, né? Porque vacinaram a maioria da população e, os casos fizeram assim, não é? Então, assim, urge, né, que a gente possa ter vacina disponível para a população o quanto antes, né?
Assim, a gente está ouvindo aí os noticiários em que o governo brasileiro demorou 9 meses para dar uma resposta ao e-mail da Pfizer e em 10 minutos respondeu com a resposta sim para a Copa América, né? Quer dizer, a Copa América é apostar no quê? É nos problemas, na distribuição de vírus, novas variantes que podem ser importadas, etc. É só problema. E vacina, a gente já sabe das histórias das vacinas, então eu acho que é um problema muito sério, né? Isso que nós estamos vivendo. E a doutora Maria acho que colocou muito bem todas essas questões e eu acho que a gente precisa cobrar que possa estar disponível a maior quantidade possível das vacinas disponíveis no mundo todo para que possam ser importadas e aplicadas na população. É isso. Eu acho que sim, Mauro. Nossa, você vê, né? Eu sempre digo assim, as vacinas, elas não são a solução final, fantástica, maravilhosa, não é isto, mas elas são imprescindíveis, né? Porque todas as experiências vêm mostrando que uma cobertura grande de vacinas tem diminuído muito o número de casos graves e mortalidade. Então, isso é uma coisa que é indubitável, né? Não há dúvida sobre essa importância da vacina. Agora, as outras questões têm que continuar também na nossa, digamos, na nossa agenda, né? Os cuidados que a gente tem que ter com os ambientes mal ventilados, né? E com o transporte. Mas veja, olha só, o transporte coletivo, ele é fundamental que houvesse o quê? Aumento do número de ônibus e metrô, não é verdade? Já que os trabalhadores estão trabalhando, então as pessoas têm que ter mais ônibus e mais metrô. Agora, os dados mostram que houve uma diminuição do número de trabalhadores da área de transportes de 50 mil. Então, como é que pode, né? Você diminuir o número de trabalhadores em vez de aumentar. Então, assim, não existe planejamento, não existe uma sala de situação, comando nacional, e muitas vezes a gente fala muito do comando nacional, mas também nos estados e municípios também poderiam ser tomadas algumas providências, né? Que também não são tomadas, né? Os governantes não gostam de falar de restrição de atividade econômica, porque isso pega mal, que isso cria atritos, né, com as empresas, tal, mas deveriam ter a coragem de, num determinado momento, planejar uma restrição muito grande das atividades econômicas para, posteriormente, retornar de uma forma gradativa, planejada, monitorada, não é? Então, isso teria abreviado muito a nossa agonia, né? Mas não me parece que esse vai ser o caminho, realmente, do país, né? Você estava falando de gestante, viu, Raquel? Você estava falando de gestante, você sabe que a gestante ela é protegida do trabalho presencial. Tem uma lei 14.151 que foi promulgada agora no dia 12 de maio, que determina o afastamento do trabalho presencial de todas as gestantes, sem prejuízo da remuneração, porque nós sabemos que a gestante ela pode evoluir para casos graves também, com mais facilidade quando tem Covid. Então, essa é uma proteção muito importante e foi um projeto de lei da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB. Né? Então, muito importante que todas as gestantes saibam disso. Né? Perfeito, maravilha. Gente boa, nosso programa chegou no fim. Maria, você está convidada a voltar quando a gente tiver o resultado dessa pesquisa, para a gente apresentá-la, né? Falar e discutir um pouco sobre isso. E eu me disponho, inclusive, a ajudar no que for necessário em termos da pesquisa. Tá? Que maravilha, Raquel, que maravilha. E deixa eu falar só o site da revista. É www.congressointernacionaldotrabalho.com. E o nosso e-mail é dossiê covid, tudo junto, @gmail.com. Então, se alguém tiver dúvidas, quiser ver qualquer coisa, por favor, nós estamos assim ávidos por saber,
né? E olha, uma coisa legal também, o nosso mote é conte pra gente, conte com a gente, que é um slogan criado pela Oboré para o Ministério da Saúde há alguns anos, há uns 10 anos mais ou menos, nós achamos muito bom. Conte pra gente, conte com a gente. Tá Muito bom? legal. Muito obrigada, então, pelo convite, e eu vou estar aqui sim, quando a gente estiver mais avançado nessa pesquisa, Raquel e Mauro. Beleza. Ok, obrigadíssima pela presença e até a semana que vem, gente. Obrigada, um abraço.